Então, eu tava gravando e começou a chover. E, infelizmente, acho que esse barulho de chuva vai continuar. Eu separo dias pra gravar e esse é o dia de gravar e é isso. Oi! Hoje eu vou falar de maneira rara, porque eu nunca falo sobre séries aqui, mas eu me vejo na obrigação de falar sobre WandaVision. WandaVision é uma série da Marvel. Sim, a Marvel que faz os filmes de super-herói que todo mundo, ou quase todo mundo já conhece a essa altura do campeonato. E é uma minissérie de TV, é um formato completamente diferente que a Marvel ainda não tinha explorado. A Marvel tem outras séries de televisão, mas elas são séries grandes e completas. WandaVision vem com a proposta de ser algo rápido e limitado. E aí ela é uma série focada na Wanda, que é a personagem que muita gente gosta, tanto da questão das HQs como nos filmes, e é uma personagem que eu confesso, sendo espectadora apenas dos filmes da Marvel, que ela era um pouco escanteada, ela era um pouco apagada. Só recentemente, talvez no Ultimato, Vingadores Ultimato, que a gente tem noção da grandeza do poder que essa mulher tem. A personagem, ela tem uma origem bem triste e bem conturbada. Ela perdeu os pais muito cedo num contexto de guerra, acabou sendo vítima ou, de certa forma, voluntária de experimentos na União Soviética, propaganda anticomunista, cuidado com o comunismo, crianças. E ela adquire uma série de poderes, né? E ela vira uma membra depois dos Vingadores, dos Avengers. Depois de virar uma membra desse conglomerado de super-heróis, ela conhece o robô, que ele não é exatamente um robô, existe um termo mais adequado para ele, mas ela conhece o Visão, e ele é quem mais ajuda a Wanda depois da perda traumática do seu irmão. A Wanda tem um irmão gêmeo, Pietro, e ela perdeu esse irmão de uma maneira muito abrupta, inclusive em um dos filmes dos Vingadores mostra essa perda, e ele tá ali pra ajudar ela e tal, e deu namoro. Acontece que, como na vida as coisas não são flores, infelizmente a Wanda acaba também perdendo o Visão, e essa série, quando ela começou a ser colocada na mídia, a gente via o Visão ali, então ficaram muitas perguntas no ar. Apenas se sabia que seria uma série focada na Wanda e nessas capacidades que ela tem de, inclusive, alterar a realidade, mexer com elementos, ela tem poderes telecinéticos também. E aí, WandaVision chega dessa forma, uma série que é cheia de mistério. E justamente esse mistério que me fez, assim, ficar completamente presa na narrativa até um certo ponto. A ideia da série, desde a idealização até a divulgação, era fazer uma homenagem e fazer uma série que tivesse essa questão de metalinguagem com séries antigas do povo norte-americano, né? Séries estadunidenses. O primeiro episódio de WandaVision chega com ela e Visão morando numa pequena cidade de interior, e eles ali estão nos anos 50, e a gente, como telespectador, também tá. A série utiliza num formato 4x3 de tela, ela utiliza do preto e branco para situar a gente naquela época e situar também a gente numa sitcom, que é um programa de TV, né, que a gente chama de sitcom. E no caso, a primeira inspiração é o Dick Van Dyke Show, que era uma série muito popular nos anos 50, 60 ali dos Estados Unidos, e ficam claras várias referências, principalmente visuais, a essa série, e ali a gente tem o famoso casal perfeito idealizando um sonho americano. A Wanda e o Visão, eles estão nessa cidade de interior, mas ninguém sabe nem que ele não é um ser humano, e que ela é uma pessoa com capacidades sobre-humanas também. As pessoas ali não sabem, aí começa uma historinha bem divertida, é uma coisa clichê, é bastante batida a coisa, tem uma plateia que fica dando aquela risada, né, no fundo. E aí o episódio vai desenvolvendo, e quando chega perto do fim desse primeiro episódio é que você começa a entender que existe algo de errado ali. A Wanda possivelmente está criando toda aquela realidade, aquela utopia na mente dela, ou talvez em um plano físico, a gente ainda não sabe, que ela está vivendo literalmente numa ficção. Porque WandaVision é, sobretudo, uma série que fala sobre luto.
A Wanda, ela perdeu tudo que era importante para a vida dela. Ela perdeu a vida que ela tinha normal em casa, ela perdeu os pais, ela perdeu o irmão e ela perde o amor da sua vida. Então, naturalmente, uma pessoa que está tão abalada dessa maneira, ela não vai saber lidar com uma série de sentimentos que estão ali dentro dela. E aí a série sempre aborda isso até um certo ponto de maneira extremamente sutil e delicada, mostrando cada vez que a gente tem um episódio novo, que as décadas se passam e aí existem inspirações diferentes em relação à TV, ela mostra de uma maneira muito sutil o que é que Wanda está fazendo, como ela está fazendo e qual é o contexto do Visão nisso tudo. Será que ele entende o que está acontecendo com ele? Será que é mesmo o Visão? Um dos episódios que, para mim, chega no ápice dessa ideia, da idealização que houve para WandaVision é o episódio 4, eu acho, que se passa nos anos 60, 70, que a inspiração é Ginny a Gênia, uma série que fez bastante sucesso, inclusive veio para o Brasil e fez sucesso aqui também. E nesse episódio ela começa a perceber coisas externas influenciando dentro daquilo que ela está vivendo. Então, existe um momento muito bonito que é uma transição do preto e branco para o colorido, mostrando também essa coisa da transição da televisão mesmo que ocorreu. Muitos filmes também começaram a ficar coloridos, era uma coisa que estava ficando barata, né, de se fazer. E aí a Wanda entra no mundo colorido e tudo muda mais ou menos a partir daí. Quando a gente já está nos anos 70 e 80, ela está lá no programa de TV que também é a vida dela, e ela vive nessa cidade interior, como eu falei, e todo mundo ali é um personagem, claro, né? As pessoas têm papéis e ela orquestra tudo para que tudo fique sempre muito bem amarrado. Na verdade, a Wanda é um incrível roteirista, eu tenho que tirar o chapéu. Só que aí vem o problema maior. Tem um episódio onde a gente consegue entender o que é que a Wanda tá fazendo. Eu não vou dar spoiler, mas a gente entende muito bem o que é isso. E aí a gente sai desse contexto da sitcom dela e tal, e vem pra nossa realidade, vamos dizer assim. E aí a série começa a introduzir novos personagens pra gente, que são também super carismáticos, alguns, inclusive, de séries anteriores da Marvel. E eu acho super interessante que eles começam a desconstruir, parece que você está vendo uma quebra da quarta parede, exceto que nenhum deles está falando diretamente com você. Eles estão falando ali entre si, mas a diferença é tão abrupta e tão grande daquilo que estava sendo construído pelo modelo de sitcom que a gente estava tendo até agora, que parece mesmo uma quebra de quarta parede. Até aí é interessante. O problema é que, como a Wanda ela tem esses poderes e obviamente isso atrai a atenção de pessoas e tal, começa a série a ficar com a necessidade muito grande de se autoexplicar e de se inserir no universo que é dos Vingadores e dos outros heróis e tudo mais. Aí começam alguns problemas, porque eu percebo que existem vários personagens desse outro segmento que o tempo todo ficam falando coisas muito repetitivas. Olha, a Wanda faz isso e isso. E aí, novamente, olha, a Wanda faz isso e isso. E aí vem aquela pseudo-explicação científica, que obviamente não é baseada em ciência real, mas assim, tentando explicar algo de alguma forma, que fica confuso do mesmo jeito, não adianta o quanto eles expliquem, mas ainda é algo um pouco confuso, mesmo para parâmetros onde a gente está falando de pessoas que têm poderes de manipular realidades, ou manipular, pelo menos, as coisas ao olho nu, né? Tipo, transformar um coelho em um rato, por exemplo. E nessa tentativa de se explicar demais, a série, ela perde um pouco o brilho. Eu lembro que quando saíram os primeiros episódios, eu fui logo assistir e aí eu fui ler críticas e eu vi que a grande crítica estava elogiando, na verdade, os episódios antes de saírem para o público, né? Porque era justamente algo extremamente novo e refrescante, vindo de uma empresa que basicamente todos os filmes seguem ali uma mesma fórmula. Raramente essa fórmula é quebrada, né? E era uma surpresa diferente de se assistir. Por outro lado, os fãs mais ávidos, né, da Marvel, alguns criticaram muito porque acharam esquisito, já que você não tinha necessariamente uma continuidade narrativa muito fechada. Era sempre um episódio novo de sitcom,
com a Wanda ali, sem saber muito bem o que estava acontecendo, e muitos não aceitaram muito bem. E é aí que vem essa coisa muito complicada. Jack Sheffer, que é uma mulher, ela foi a criadora, idealizadora, né, da WandaVision, ela ficou com uma tarefa muito difícil. Tinha que fazer uma série que fosse palatável do ponto de vista prático, certo? Ela não podia fazer algo que também ultrapassasse o limite do experimental demais, sabe? Ela quis fazer algo experimental e ela faz no começo, mas havia um limite ali que ela não poderia passar e ela não passa desse limite. Ao mesmo tempo, ela queria trazer uma aura nova para as criações da Marvel, talvez, mas ela tinha um trabalho maçante de também conseguir tampar os furos que possivelmente a presença da Wanda poderia deixar, não só nessa série, mas nas obras anteriores que envolvem todo o resto do universo. Caso vocês não saibam, na Marvel, tudo tem que estar muito conectado. As pessoas têm uma obsessão por tudo ter que estar ligado e tudo ter que ser explicado e falado. E ela teve essa difícil tarefa de ter que fazer tudo isso, tendo a oportunidade de fazer um trabalho experimental. A Elizabeth Olsen, que interpreta a Wanda, ela tá ótima. Inclusive, ela, nessas partes que a gente vê que é claramente um episódio de TV, né, um simulacro de episódios de televisão, ela consegue fazer com que a atuação dela, sendo a Wanda, seja extremamente convincente para todas essas eras que a gente acompanha. E é muito, muito bom ver isso, assim. Realmente é o melhor ponto alto da série para mim até o 4º, 5º episódio, onde isso está presente de uma maneira muito forte, e depois disso a gente vê realmente quem é a Wanda agora, sem o Visão, tentando segurar ali as pontas de qualquer jeito e tendo contato com as pessoas, vamos dizer assim, do mundo de verdade, do mundo exterior. E isso é um pouco triste, inclusive, de se ver, mas a Elizabeth entrega, assim, a atuação certinha ali, no ponto, sem ficar um dramalhão demais. Ela é muito precisa nas expressões, e isso traz uma satisfação muito grande. E é incrível como, ao mesmo tempo que a gente tá vendo o que tá acontecendo, né, com as pessoas tentando entender a Wanda vai avançando nas décadas das séries dela. Ela chega nos anos 2000, onde tem uma coisa meio Malcolm in the Middle, que também foi uma série de bastante sucesso. Ela chega ali perto dos anos 2010, onde já tem uma referência muito forte a Modern Family e a The Office também. The Office é a minha série favorita, então achei muito interessante. E aí, quando ela vai chegando perto, o comportamento, obviamente, dela vai mudando também. Ela começa nos anos 50 como a dona de casa, né? E tal, e aí ela já tá nos anos 2000 com aquela imagem desconstruída do que é uma mulher que é a dona de casa, dona do lar e tudo mais. Essas sutilezas são muito bem-vindas e muito apreciadas. Chega no ápice final da série, que obviamente eu não vou spoiler, mas a série se perde pra mim nos 2 últimos episódios, que são muito cheios de explicação. A gente tem a introdução de um personagem que a gente talvez não esperasse estar ali, mas talvez fosse melhor deixar de fora. Aí essa última personagem tenta meio que recapitular com a gente partes da vida da Wanda e do que ela estava fazendo, né, usando os pedaços lá de sitcom e tudo mais. E começa a ficar cansativo, porque eu acabei de assistir a série, eu acabei de ver os episódios. Eu fiquei um pouco decepcionada, sim, mas a série de todo não é ruim. Quero ressaltar isso, de maneira alguma é um material ruim. Mas às vezes não é algo ruim que deixa a gente desapontado. Pra mim, o que me desapontou é simplesmente ser mais do mesmo. Eu acho que WandaVision foi corajosa como uma minissérie de uma empresa tão grande que não pode arriscar muito, como eu falei. Eu acho que a Jack Sheffer foi muito feliz em escolher esse tipo de formato, de minissérie inclusive. E eu acho que o tema em si de WandaVision é um tema muito sensível, que foi abordado até um certo ponto de uma maneira também muito sensível, sem exageros e criativa, de uma maneira extremamente criativa que eu até agora não tinha visto antes. Então é isso, se você tem alguma consideração de WandaVision diferente, me fala nos comentários. Se você tem alguma pista para me dar, para justificar um pouco melhor esses pontos que eu falei, também comente e me fala. E é isso.